Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Show de bola! Estamos aí junto de novo, mais uma sessão de Leia o Livro. E hoje a gente vai meditar sobre Deus prover do jeito que quer. E o nosso texto base é 1 Reis 17, de 8 a 12. Vamos só orar antes. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse texto, obrigado por sua palavra, obrigado pela vida. Que o Senhor nos ajude e nos ensine como o Senhor opera a sua provisão para a sua obra em nossa vida, Pai, e para a sua obra em geral. É assim que nós oramos, que o Senhor abra os nossos olhos e incline o nosso coração. Em nome de Jesus. Beleza, vamos pro texto. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então, diante da ordem do Senhor, Elias se levantou e foi a Sarepta. Beleza. Se você tivesse lido só essa parte, o que você ia pensar? Deus falou para Elias que era para ele ir a Sarepta, que lá ele ordenou uma viúva para alimentar Elias. O que você ia pensar se você fosse Elias? Quando eu estava lendo o texto eu pensei, legal, eu acho que chegaria lá e teria uma viúva. Você que é Elias, sabe quando você chega no aeroporto e tem alguém com o seu nome assim? Murilo, Elias, alguma coisa assim? Eu acho que seria isso. Já achei um pouco estranho, seria uma viúva, né? Mas é o que Deus falou. Mas olha só o que aconteceu no texto. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva e pensou, deve ser essa viúva, que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então eu queria perceber algumas coisas do texto com você. Veja só, primeiro ponto. Deus ordenou a provisão por um meio. Show de bola. Qual que era o meio? Uma viúva. A viúva, naquele contexto daquela época, era alguém desprovida de recursos, normalmente, que precisava ser assistida por outras pessoas, que não tinha dinheiro. Então, Deus, o Senhor vai me ordenar alguém que não tem condições para cuidar de mim e para me ajudar e para me alimentar? É isso mesmo? É isso mesmo, Elias. Eu já ordenei a viúva para cuidar de você. Aí Elias deve ter pensado, pode ter pensado, né? Deve ser uma viúva que tem condições financeiras, deve ser uma viúva diferente das viúvas em geral da nossa época, daquela época, né? Mas beleza, ele chegou lá, além de viúva, ela era pobre, uma viúva pobre, que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Ia comer e morrer. Mas o mais interessante é que ela não estava sabendo de nada. Veja, Elias chega lá e fala para ela e ela se dispõe a fazer as coisas. Mas aí quando Elias pede pão, ela fala assim: meu senhor, eu não tenho pão. E pelo jeito ela foi pega de surpresa pelo pedido de Elias. Ela não estava sabendo. Aí você fala assim: Deus, o Senhor me falou para vir aqui na terra de Sidom, outro lugar, longe pra caramba, para ser alimentado por uma viúva essa que era pobre, e o Senhor falou que o Senhor tinha ordenado ela para me cuidar, e ela não está sabendo? Ora, o que é isso aqui? Né? Então você pode pensar assim. Mas no fim, a viúva proveu tudo que Elias precisou. E mais, Deus proveu para a viúva. Então veja, por mais que ela não soubesse, por mais que ela fosse pobre, por mais que ela fosse viúva, a ordem de Deus tinha sido dada e seria cumprida porque Deus é soberano. E a aplicação que eu quero fazer desse texto, para ficar comigo e você e a gente finalizar aqui, é a seguinte.
Então, o que Deus ordenou que você faça, prometeu ajuda até, mas parece não estar acontecendo. Reflita aí. O que Deus pediu para você fazer? Coisas práticas. Pediu para você... Vou colocar uns exemplos aqui, tá? Por exemplo, vencer algum tipo de pecado que você não está conseguindo vencer, trabalhar e se sustentar sua família, sustentar sua casa, passar na faculdade, finalizar a faculdade, se formar, evangelizar amigos ou evangelizar familiares, etc. Todas essas coisas podem ter sido ordenadas por Deus, às vezes pelas Escrituras ou por uma maneira que você percebe que você deva fazer isso, que essa é a vontade de Deus para sua vida, mas parece que Deus falou que te prometeu ajuda em diversas dessas coisas, em cuidar de você, em todas essas áreas, e parece que a viúva pobre que ele falou que ia ordenar para sustentar você não está nem sabendo da história, né? Nesse momento, você precisa desenvolver a sua fé. Nesse momento, você precisa entender que nem toda a ordem de Deus... toda a ordem de Deus vai ser cumprida, mas nem toda a ordem de Deus, quando a gente chega diante dela, ela está totalmente clara e as pessoas estão conscientes. Ah, você é o Murilo? Ah, você é o Murilo que é para eu ajudar a estudar para passar nessa prova? Você é o Murilo que vai me evangelizar? Você é o Murilo que vai sustentar essa casa? Tem um emprego para você que Deus ordenou e é esse tal emprego. Às vezes as coisas vão acontecendo e continuam sendo provisão e cuidado de Deus, mas você precisa falar: ei viúva, ei trabalho, ei amigo meu, Deus falou comigo. Você não precisa especificar exatamente, mas Deus falou comigo que é para eu te evangelizar, Deus falou comigo que é para eu passar nessa faculdade, Deus falou comigo que eu vou sustentar a minha casa, Deus falou comigo e ninguém está sabendo, mas eu estou sabendo e a Escritura me revela, então eu vou sustentar. Então, o que eu quero dizer para você é que os meios que Deus ordena nem sempre são conscientes de todo mundo. Por exemplo, Anás profetizou que Jesus morreria por todos, está lá no Novo Testamento, e mesmo assim ele não sabia que ele estava falando o que Deus queria que ele falasse, mas ele estava falando. Beleza, galera? Então, tenha fé. Deus proverá. Beleza, gente? Então tenha fé, Deus proverá para você através de uma viúva pobre, ainda que ela não esteja sabendo disso, mas vá em frente, ponha o pé na água, que a água, ou você vai caminhar sobre as águas, se Deus ordenou que você passe para o outro lado, ou o mar vai se abrir. Um jeito Deus vai dar. Beleza? Tamo junto, até semana que vem. Falou!